São 3 horas da tarde com mais 44 minutos. Nosso Eustáquio Ramos, claro, falando sempre ao vivo conosco dentro do Bola Premiada. Daqui a pouco a gente volta ao Eustáquio Ramos. Continua na linha, Eustáquio. Você está onde nesse momento, Eustáquio? Eu estou neste momento no Tribunal Regional Eleitoral de Minas. No TRE? Exatamente, no auditório central, onde está toda a imprensa em peso. Aqui é que são passadas as informações de como está a eleição ao longo desse 3 de outubro. A partir de 5 horas da tarde, todas as informações sobre a apuração. A tranquilidade impera nessas eleições? Sem dúvida, apesar de algumas ocorrências tradicionais e pontuais, como urnas substituídas. Até agora foram 259 de um total de 43.851. Então, um número insignificante, 0,59%. E essas são substituídas por urnas reservas. Se as reservas não funcionam, aí vem aquela votação com cédula de papel e na urna de lona. Mas isso aconteceu só em uma sessão eleitoral. Quer dizer, a cada ano que passa, a cada eleição que passa, a eleição mais moderna, com muito menos problemas. Álvaro, a gente está nesse momento aqui ao lado do Diogo Cruvinel, que é o chefe de apoio à propaganda eleitoral do TRE de Minas. Teve muito trabalho nas últimas semanas por causa desses cavaletes, cartazes colados em muros sem autorização dos donos. Ele está aqui conosco para fazer um balanço do trabalho que foi feito hoje, porque hoje mesmo com a proibição da propaganda eleitoral no dia da eleição, porque hoje é o dia do eleitor e não do candidato, muita gente cometeu irregularidade. Não é isso, Diogo? Boa tarde. Sim, boa tarde, Eustáquio, boa tarde, ouvintes da Itatiaia. Realmente, a legislação eleitoral, ela determina que o cavalete, durante a campanha, ele é permitido desde que colocado às 6 horas da manhã e retirado às 22 horas. Mas determina também que no dia das eleições não pode haver nenhum tipo de propaganda eleitoral. Ou seja, os candidatos, eles poderiam ter colocado os cavaletes durante a campanha, retirando às 22 horas de ontem, e não poderiam ter colocado novamente no dia de hoje. Dessa forma, o TRE promoveu uma diligência para o recolhimento desses cavaletes, uma vez que todos eles estariam irregulares. E tem um total de quantas toneladas? Sim, só na manhã de hoje nós recolhemos 7 toneladas, cerca de 7 toneladas de cavaletes. Só aqui na Grande BH? São na região Centro-Sul e na região Oeste. Durante a semana foram feitas outras diligências pelos cartórios eleitorais que fizeram as diligências em outras regiões da cidade, recolhendo também um outro número de cavaletes. Quer dizer, o número pode ser ainda maior, porque só na região Oeste e Centro-Sul 7 toneladas. Sim, esse número se refere à região Centro-Sul e região Oeste. Agora, desde o início da manhã, desde a madrugada, a gente percebeu o santinho pela cidade inteira, nas ruas, nos passeios, nos portões das casas. Isso também pode ser punido? Sim, a distribuição de santinho, que é considerada boca de urna, ela, além de não ser permitida, é considerada também crime eleitoral. Então, a pessoa que for surpreendida fazendo esse tipo de propaganda, ela pode ser, inclusive, detida. Pois é, e em relação a esses cavaletes, os candidatos que mantiveram seus cavaletes hoje e esses santinhos, eles podem ser punidos, ter algum problema, inclusive, no seu registro de candidatura? Pode ser impedido, por exemplo, de vencer as eleições, de tomar posse? Olha, essa questão de ser impedido de tomar posse, isso acontece em casos extremos. Essa apreensão de cavaletes, ela vai gerar um relatório, e esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público, que poderá, se entender cabível, pedir a aplicação de multa aqui perante o TRE. Ô Diogo, nós tivemos até agora 186 ocorrências nesse domingo de eleição, com 48 prisões por boca de urna, transporte ilegal de passageiros, propaganda, como você disse, ilegal, que hoje não pode. O seu departamento, a questão do apoio à propaganda eleitoral, também pode abrir processo em relação a esses casos? Olha, esses processos, por se tratar de crimes, a Polícia Militar, ela cuida do relatório e encaminha esses autos também para o Ministério Público. E o Ministério Público, se quiser, ele entra com o processo aqui perante o TRE. E se hoje não pode propaganda eleitoral, amanhã menos ainda, né? Os candidatos, onde colocaram propaganda, tem que tirar. Sim, as propagandas móveis, elas não podem ser veiculadas hoje de forma alguma. Aquelas fixas, que são colagens em muros, pinturas em muros, a legislação determina que os candidatos têm até 30 dias após as eleições para retirar e restaurar os bens nas quais foram colocados. Obrigado, Diogo Cruvinel, que é chefe de apoio à propaganda eleitoral do TRE de Minas, pela sua participação aqui na Itatiaia. Obrigado, Eustáquio. Boa tarde. Boa tarde para você. Pois é, Álvaro Damião, estamos aqui, mesmo no dia das eleições, alguns candidatos não tomam jeito, né? Fazem a propaganda irregular, cometem irregularidades, fazem transporte ilegal de eleitores, boca de urna,
é muito complicado, viu? Você viu o balanço do Diogo, 7 toneladas de cavaletes só nesse domingo e só na região Centro-Sul e região Oeste. Absurdo. Imagina o que tem pelo resto da cidade. Com certeza, Eustáquio. Olha, a gente continua de plantão aqui, são 3 horas e 49 minutos, faltam 1 hora e 11 minutos para o fim da votação e o eleitor que ainda não foi, corra, porque exerça seu direito, porque é o futuro do Estado, é o futuro do país que está em jogo. E a Itatiaia, daqui a pouco, Eduardo Costa e Carlos Viana chegam aqui ao Tribunal Regional Eleitoral e começa a marcha das apurações para sabermos quem são os novos deputados, os novos senadores, o novo governador de Minas, se é que vai haver primeiro turno ou segundo turno, novo presidente da República, vai ter ou não primeiro ou segundo turno. Os detalhes ao longo de toda a programação. Mais uma vez a Itatiaia fala do TRE, porque nós não perdemos voto, viu, Álvaro? Com certeza, Eustáquio, obrigado. São 3 horas da tarde com mais 50 minutos.